Daqui a instantes, aqui em Conjuntura, vamos conversar com o odontopediatra Idaberto Cordeiro Lins e também com a bióloga Mônica Lopes Ferreira, que é do Instituto Butantan. Agora a gente conversa com Rafael Ernesto Arruda Santos, analista de comportamento, e que vai nos falar a respeito do Meeting Radical Think, que vai acontecer nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro no Hotel Ritz Lagoa da Anta, aqui em Maceió. Rafael, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Do que se trata o Meeting Radical Think? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Flávio, e aos telespectadores. O Meeting Radical Think, ele é um evento de analistas do comportamento e ele vai ser o maior evento de análise do comportamento de Alagoas. Em breve será o maior do Nordeste, em questão de número e de qualidade. Vocês pretendem reunir quantas pessoas? Nós pretendemos reunir neste meeting de 100 a 200 pessoas, que geralmente os eventos de análise do comportamento, eles têm essa faixa de 100 a 200 pessoas a nível de Nordeste e Norte. Então, em breve, a gente vai atingir como o maior evento de análise do comportamento do Nordeste. Por que essa confiança toda em dizer que vai fazer futuramente o maior evento do Nordeste? Porque, assim, a análise do comportamento, ela é uma ferramenta científica que ela é capaz de tanto entender e compreender o ser humano, como também aplicar isso na vida e no dia a dia. E esse é o anseio que a ansiedade tem, a sociedade tem. A sociedade, ela anseia pela aplicabilidade dessa ciência e para que ela traga resultados para a sua vida. Então, você está em casa e está esperando respostas, a ciência tem respostas e o Meeting Radical Think tem esses instrumentos que vai trazer. Para esse primeiro evento, as pessoas estão conhecendo, estão se habituando, mas o Meeting vai se tornar um nome e uma marca que ao longo dos tempos vai trazer mais informações e muitos mais instrumentos para o pessoal sobre análise do comportamento. Durante esses 2 dias, 30 de novembro, 1º de dezembro, no Hotel Ritz, Lagoa da Anta. Como é que vai ser essa atividade? Isso, ele vai constituir de mais ou menos 22 atividades, né? São 21 palestrantes. Nós teremos uma mesa de abertura com um tema sobre essa aplicação de princípios da ciência fora da academia. E a gente vai ter palestra com 21 pessoas ao decorrer do cronograma, desde pessoas da análise do comportamento até empreendedores, e pessoas voltadas na área, por exemplo, da medicina ou da economia, que têm, junto com os analistas do comportamento, estudado essa questão do comportamento humano na aplicação fora da academia. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos a professora Dani, que está na Faculdade de Medicina, né? E ela traz essa questão do patentear, da patente. A patente é algo que não se fala dentro da academia, que você precisa sair da academia para descobrir como é que funciona. Ou conversando com um professor que seja um pouco mais fora daquela linha da academia. Então, esse tipo de assunto vai ser trazido dentro do Meeting Radical Think. Como é que você pode definir, Rafael, que seja análise de comportamento? Perfeito. A análise do comportamento, ciência da qual eu faço parte, ela entende o comportamento humano através de 3 óculos, mais ou menos, assim como eu poderia definir. Ela olha a filogênese do ser humano, a ontogênese e a cultura. Dentro da filogênese está toda aquela bagagem que nós temos da nossa família e da herança genética que a gente tem. Dentro da ontogênese está toda aquela relação que a gente tem com o nosso dia a dia, a forma como eu aprendo, os gostos que eu desenvolvo, os tipos de ensino que eu aprendo ao longo da vida. E dentro da cultura está todas aquelas pessoas que a gente se relaciona. Então, por exemplo, as pessoas aqui do estado de Alagoas, eu que nasci no Amazonas e hoje moro em Alagoas, que é uma cidade maravilhosa, Maceió, que é uma cidade maravilhosa, eu tenho 2 culturas que me influenciam, uma cultura no Norte e uma cultura no Nordeste. Então, a análise do comportamento é uma ciência que ela entende que o comportamento ele é influenciado por seu ambiente, seja o seu ambiente genético, seja o seu ambiente do dia a dia, ou seja o seu ambiente cultural. Então, você só consegue mudar a sua qualidade de vida, entender ali que, por exemplo, estou passando por uma dificuldade ou não consigo atingir um projeto que eu tenho, eu resolvi fazer um projeto, mas não consigo atingir ele. No Meeting Radical Think, a gente pensa dessa forma. Se você muda o seu ambiente, você atinge os seus objetivos e consegue atingir o sucesso daquilo que você planeja. E que efeito isso pode ter sobre o ser humano? Melhoria na qualidade de vida.
Por isso que o Meet Radical Think, ele fala que não basta ser só ciência, precisa ser negócio. Uma pessoa, para ela ter uma qualidade de vida, para ela ter um bem-estar biopsicossocial, ela precisa estar sempre se esforçando para buscar novas metas e novos objetivos, sempre estar encarando com autocontrole tudo aquilo que vem tentar nos prejudicar e sempre alcançando essas metas e progredindo ao longo do tempo. Então, dessa forma, nós, analistas do comportamento, acreditamos que é muito mais fácil você viver nesse mundo do que ficar esperando as coisas acontecerem. E qual é o tipo de público que vocês pretendem alcançar? Perfeito. O público que a gente pretende alcançar é um público tanto da academia, como pessoas que estão se transformando em psicologia, ou que estão se formando em medicina, ou que estão na fisioterapia, ou direito. Qualquer acadêmico que ele se relacione com outras pessoas, em menor ou maior grau. Ele vai ter essas vantagens dentro do Meet Radical Think. Nós também pretendemos atingir empreendedores, pessoas que querem que seu negócio aumente, ou quer começar um negócio, ou quer que ele aumente ou se estenda, né, ao decorrer do tempo, e pessoas que têm interesse pelo tema também, dentro da análise do comportamento, que têm interesse em se entender, ou que têm interesse em descobrir novas formas de olhar o mundo, porque a união da análise de comportamento com o empreendedorismo é a máxima que está dentro do Meet Radical Think. Então, qualquer pessoa que esteja próximo desse tipo de raciocínio vai conseguir, com certeza, encontrar ferramentas maravilhosas dentro do Meet Radical Think. E o evento é aberto a estudante também? Sim, nós estamos com o lote promocional, mas em breve nós estamos com o lote de estudante e o lote profissional. O de estudante é meio, né, e o de profissional é integral, mas o promocional ainda está rodando, então é bom correr antes que o promocional acabe. Quem são, Rafael, os conferencistas, os palestrantes desse evento? Perfeito. Eles estão divididos em mais ou menos três categorias. Nós temos analistas do comportamento, vou dar um exemplo do professor Tamuia. O professor Tamuia desenvolve trabalhos de neuromarketing, vai falar um pouco sobre isso, que é a questão de você, por exemplo, fazer uma pesquisa que atinja um público ou um consumidor específico ou geral, por exemplo. Vou dar um exemplo. O professor Tamuia recentemente postou que era a posição do olhar da modelo na foto. Quando ela olhava para o produto, as pessoas tendem a olhar para o produto. E quando ela olhava para a pessoa tendia a olhar mais para ela. Então, esses pequenos detalhes dentro do marketing influenciam na escolha ou não de um consumidor. Então, assim, desde que você monte um negócio, vá vender, por exemplo, um brigadeiro na rua, ou queira montar uma multinacional, você precisa entender o comportamento das pessoas para chegar nesse seu objetivo. Tem, por exemplo, a minha palestra, que é sobre a aplicação da psicologia experimental no dia a dia. As pessoas não sabem, mas existem 12 variáveis que influenciam e atrapalham a construção do nosso projeto. Uma delas é o tempo, a forma como você percebe o tempo. Então, na minha palestra, eu vou estar falando um pouco sobre isso. A forma como você percebe o tempo e trabalha o tempo é importante para que você atinja a sua meta. As outras 11 variáveis vocês vão descobrir no Meet Radical Think. Na sua opinião, Rafael, as universidades estão conectadas com o mercado? Não. Ou não? Não. Hoje em dia o que está faltando para isso? Perfeito. Hoje em dia você já vê um avanço melhor, principalmente das iniciativas privadas, mas você vê o deslocamento da realidade do acadêmico para o mundo real, digamos assim. Não é que o acadêmico seja algo virtual ou fora de uma realidade. Mas o problema de pesquisa hoje dentro da academia muitas vezes não atende àquilo que está do lado de fora. Então, você é um teórico que lê 10, 20, 30, 50 livros e não sabe conversar com alguém na rua e ter questões de relações pessoais, entender e compreender o que as pessoas estão necessitando para a melhoria da vida delas. Então, esse deslocamento da realidade é algo que está acontecendo muito dentro das universidades. O que é preciso para haver mais conexão entre a universidade e o mercado? Perfeito. No Meet Radical Think, a gente tem essa filosofia da análise de comportamento junto com o empreendedorismo, porque a gente acredita que para você se encontrar com a realidade, você precisa entender esse mundo que nós estamos ao redor, esse ambiente no qual nós estamos influenciados, né, a cultura na qual nós estamos inseridos, e a partir disso construir produtos, construir metas e construir caminhos para eu atingir os objetivos que eu tenho interesse. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem, às vezes, uma pessoa sofrendo de uma depressão, sofrendo de uma ansiedade,
E ela vai em busca da terapia, ela vai em busca de vários caminhos, né? Dentro da terapia, dentro da análise do comportamento, a gente trabalha essa perspectiva de, olha, para você melhorar, você precisa encontrar novas rotas e novas saídas na sua vida. Então, assim, em vários espectros, né, que a gente pode aqui rotular como as questões mentais da vida do ser humano, psicológicas, você encontra essas rotas. Então, a análise do comportamento, ela puxa um pouco desse espectro acadêmico, daquele universitário que não sabe o que vai fazer quando vai se formar, tá no último ano, e o professor pergunta, você gosta disso? Eles gostam. Você gosta daquilo? Gosto, mas ele não sabe realmente do que ele gosta. E a gente tira dessa distorção para colocar numa realidade. Olha, você precisa desenvolver um produto e aprender a vendê-lo, porque senão o mercado vai engolir você. E como a análise de comportamento pode contribuir para formar um cidadão empreendedor? Perfeito. A análise do comportamento, ela pode tirar você da realidade a partir do momento que ela faz você observar e analisar o ambiente que está ao seu redor. Então, eu vou dar um exemplo da minha palestra. Por exemplo, você tem 6 formas de enxergar o tempo. Você pode viver preso ao passado, você pode estar preso ao presente ou você pode estar preso ao futuro. E dentro da análise de comportamento, a gente sabe que é necessário conciliar o seu presente, aquilo que você está fazendo hoje, com metas e objetivos que você tem para o amanhã, para o futuro. Você tem, por exemplo, a questão de se relacionar com as pessoas. Então, dentro da análise de comportamento, a gente faz o treino de habilidades sociais para que você aprenda, por exemplo, a se relacionar, a fidedignizar, fazer uma fidedignidade na relação com o seu cliente, por exemplo. Então, assim, as ferramentas que a análise do comportamento tem dentro do MIT Radical Think que a gente está explorando são ferramentas nesse sentido. Você vai sair ciente do que você pode fazer fora do mercado. Aliás, dentro do mercado, quando estiver fora da academia. Então, as ferramentas que a análise do comportamento tem, como, por exemplo, a palestra do Thaleson, que é sobre a gestão financeira, como eu devo me organizar financeiramente para conseguir atingir aquele objetivo. Já tem a palestra da Anne, que é uma outra analista do comportamento, que ela fala já sobre as questões da psicologia educacional e como trabalhar isso de maneira científica. Então, você tem cada um falando de um tópico, de um campo, em que eu duvido, eu aposto, boto meu nome embaixo, que quem participar do Radical Think vai sair sem entender nada. Com certeza vai sair pensando em algum produto e alguma meta para atingir futuramente. Bom, então como participar do Meeting Radical Think, que vai ser nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro no Hotel Ritz Lagoa da Anta? Perfeito. A gente está com o Deutsche, a gente está no Deutsche, você pode ir deutsche.com.br/i-meeting-radical-think, que é o site do Deutsche de eventos, que inclusive o dono do site é um dos palestrantes do Meeting, também mostra como que o Deutsche hoje é o maior, na minha humilde opinião, é o maior aplicativo de eventos do Brasil e é alagoano, ou seja, uma pessoa que pela análise do comportamento e pelo empreendedorismo alcançou essa meta. Você pode encontrar lá no Deutsche, você também pode no Instagram entrar em contato com o evento, @meetingradical_think. E você também pode entrar pelo telefone de contato, que é o 9993-4489. Dado o recado, então. Beleza. Obrigado aí pela sua contribuição. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com a bióloga Mônica Lopes Ferreira, do Instituto Butantan.